Amigos que estão sempre nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Chegando para você agora o nosso balanço da semana aqui do Conleste Notícias. Eu sou Flávio Azevedo, do meu lado aqui o meu amigo Pedro Aguiar, para repercutirmos assuntos que foram temas de inúmeras discussões essa semana na nossa região aqui, sobretudo envolvendo as cidades de Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, né, e região, os assuntos principais dessas cidades. Boa noite, Pedro, prazer mesmo. Boa noite a todos, mais uma vez estamos juntos aí, vamos dar uma pincelada nessas notícias maravilhosas da região, né? Normalmente só notícia boa. Vamos falar um pouco dos 3 municípios aí que abrangem a nossa área. Beleza, minha gente, olha só, na nossa pauta hoje, né, para você que está chegando, nós vamos discutir um tema que foi amplamente conversado e noticiado e repercutido nas mídias sociais, um entrevero aí, um áudio do ex-vereador Alair Brandão com o empresário, falando, né, do empresário Valtério Júnior. Vamos tratar do Comperj, que foi uma pauta que nós tratamos aqui no último programa nosso, e curiosamente o Fantástico repercutiu o assunto no domingo seguinte, né? O nosso balanço da semana sempre às sextas-feiras às 17h30, e o Fantástico de domingo trouxe esse assunto falando exatamente, vamos inclusive rever essa reportagem do Fantástico falando sobre o Comperj, né? E vamos também tratar a reboque do Comperj. Vamos falar da questão das milícias em Itaboraí e a operação que aconteceu essa semana, onde Rio Bonito, sobretudo, foi visitado por um grupo grande de agentes, porque o principal miliciano responsável por essa milícia que está atuando em Itaboraí, morava, ou mora, né, em Rio Bonito, lá no bairro Green Valley. Começamos por onde, Pedro? Vamos começar sempre por Tanguá, né? Começando por Tanguá. Porque eu quero vencer essa polêmica, que é um assunto que me incomoda, me deixa muito chateado. Esse tipo de coisa assim são realmente difíceis de falar, né? Porque tem toda uma questão de amizade, de conhecimento, pessoas próximas. Eu acho isso muito chato, né? Mas vamos falar aí de Alaí aí e o Deveria se pensar nisso, inclusive, antes de se permitir, se deixar acontecer uma situação dessa, né? Eu acho muito desconfortável, deselegante, né? São situações que podem ser evitadas, né? Mas num arrobo aí, a gente não sabe o porquê, na verdade. Eu tentei conversar com a Alaí, não consegui, né? Eu vou procurar ele mais uma vez, mas é muito chato falar sobre isso, né? Mas tem que ser dito, né? Foi notícia, repercutiu, a cidade toda sabe, né? Enfim, vamos ter que dar uma pincelada. O que me chama a atenção nisso tudo aí, porque o Alair é uma pessoa pública, né? Já foi presidente da Câmara, já foi vereador, acho que 2 ou 3 vezes. Enfim, é uma pessoa pública. E não é vereador ainda porque... não foi porque teve um infortúnio, teve uma cassação, um erro que ele cometeu. Porque teve voto suficiente para ser vereador. Né? Ele seria um dos mais votados, né? Estaria lá na Câmara. É um bom vereador, teria uma representatividade boa, mas cometeu um erro no passado, paga até que injustamente, tá? Eu acho que a justiça foi não foi complacente com algumas coisas, acho que há uma injustiça nisso daí, né? Mas enfim, não pôde continuar como vereador, e tá aí, ele é uma pessoa pública, é um camarada importante, tem um eleitorado bom, as pessoas gostam dele, se envolveu nesse bate-boca aí, falou coisas absurdas, falou, né, muitos palavrões, né, xingamentos. E outra coisa que ficou muito ruim, que eu detestei, as insinuações que tiveram em cima daquela comunicação. O cara tá bêbado, né, coisa e tal, etc. E vem outros comentários maliciosos, maldosos, enfim, coisas que não deveriam caber. Mas acontece, né, a gente está suscetível a isso aí, nos infortúnios da vida, né. E eu acho assim, eu penso também que o outro lado também, o rapaz que eu conheço ele pessoalmente, claro, óbvio, o Valtério, não tenho intimidade com ele assim, mas eu achei também, ele não precisava ter respondido, né? Enfim, existem outros caminhos, e quando você acaba indo na discussão, você acaba piorando a situação, dando mais repercussão ainda, uma coisa que é extremamente negativa para os dois. E a turma que gosta de ver o circo pegar fogo adora quando tem a resposta, né? Quando joga no circo político, aí a palhaçada rola solto para os dois lados. É impressionante. Bom, eu queria aproveitar até a oportunidade, né? Porque esses assuntos acabam sempre sendo discutidos
no campo da fofoca, do disse-me-disse, do interesse em se meter na intimidade das pessoas. As pessoas gostam disso. Eu gosto sempre de discutir a coisa à luz da razão. Né? É o mais sensato. E que, para a gente poder entender, inclusive, um pouco da administração pública, e envolve ali uma figura que hoje são prestadores de serviço. O que eu ouvi é que me parece que o Alair tem algum veículo, Kombi, será alguma coisa agregada na prefeitura. Eu confesso a minha ignorância no assunto. Que seria linkado à empresa do Valtélio, que presta serviço para a prefeitura e tal. O que há de palpável nessa história? Realmente são prestadores de serviço da prefeitura? É um caso a se apurar, é uma coisa que tem que ser apurada, tem que ser perguntado, assuntado. Além da repercussão negativa dos dois, do embate dos dois ali, ainda tem essa situação também, que gera faz parecer que vamos ficar aqui nessa coisa xingou a mãe, vai processar e tal. Essa conversa ali com madre, entendeu? Envolve o círculo público, e isso realmente é uma situação que tem que ser apurada, alguém tem que vir a público esclarecer, entendeu? Que carro é esse, que situação é essa, isso tem que ser esclarecido, e eu acredito que o governo vai esclarecer isso aí mais cedo ou mais tarde. Né? Porque é uma coisa que tem que ser falada, o precisa saber. Claro. Né? Porque eu estou dizendo que a gente precisa entrar nessa discussão dentro da seriedade das coisas, porque a gente sabe que o Valtélio é uma figura que presta serviço para a Prefeitura de Tanguá, né? A gente sabe que o Alair é um vereador, teoricamente, né? Um ex-vereador, teoricamente, que seria do grupo do prefeito. Então eu não vejo nada estranho que o prefeito, uma vez o Alair sendo derrotado nas últimas eleições, ou não tendo os votos dele computados por conta de alguma questão política, tenha sido abraçado pela administração pública de alguma maneira para continuar prestando seu serviço à sociedade tanguaense, como ele sempre bem prestou. Né? Agora, a conversa que gerou ali, que repercutiu naquele áudio, traz aí algumas posturas não republicanas, digamos assim. Principalmente pelo não pagamento. Né? Pois usar o termo da moda agora, algumas questões não republicanas, usar um termo agora da moda aí que a gente viu muito em Brasília, algumas questões não republicanas envolvendo ali os dois personagens. Na verdade, Flávio, também tem um quê de maldade também na própria publicação. Né? A publicação, ela não houve compilações. Que é feita por um terceiro, né? Foi feito por um terceiro. Notoriamente, ali você percebe no final, principalmente, você percebe que o Alair foi provocado. Né? O cara provocou aquilo ali. Então, não é uma coisa assim de legitimidade. Foi provocado, ele não sabe em que circunstâncias que foi, se o cara estava bêbado, se não estava no bar, estava na rua, onde é que estava. E tudo isso conta. No frisson da emoção, as pessoas falam coisas que não existem. Isso é verdade. Eu não estou defendendo nenhum lado, não estou tomando partido. Mas são coisas que não precisam ser ditas. E quando tem alguém instigando ali, igual aquele do regador que ficou obrigado, você lembra? Tem que escrever aqui, xingou a mãe do outro. Sim. Então tem sempre aquele que bota a mãozinha ali e tenta os dois fazer o que um cuspa no outro. E eu acho que fica parecendo que foi isso que aconteceu. Ou seja, fica também uma situação muito feia de quem promoveu aquilo ali. Né? Bem chata, bem mal feita. Sem proveito nenhum para a sociedade, que isso na verdade não traz proveito nenhum para ninguém. Não esclarece nada, não muda nada, mais pela audiência da fofoca, da briguinha, do disse-me-disse que você mesmo falou. Esse tipo de coisinha, essas picuinhas que não levam a nada, que não traz benefício nenhum para o município. E eu acho assim, foi de muito mau gosto a forma como foi publicado. E só para a gente encerrar o tema, né, vale acrescentar que há praticamente um ano das eleições, claro que isso foi um prato, cheio para a galera que é contra o governo, né? ou está insatisfeita com a gestão municipal. Verdade. Agora vai começar um disse-me-disse, né? Muita mentira, muita coisa jogada ao vento, as pessoas têm que se virar para saber se é verdade ou se é mentira, né? Enfim, aquele joguete que a gente já sabe como funciona. E assim como muita coisa jogada ao vento, muita lorota contada, vou deixar até aqui, em nome do canal Coleste Notícias, do nosso Balanço da Semana, uma dica àqueles que são figura pública. Se policiem, se comportem, tem que ter saibam com quem vocês estão conversando. Lembre que esse aparelhinho aqui, esse aparelhinho hoje aqui é um problema, muito cuidado, porque as pessoas ainda não se deram conta, sobretudo nas cidades interioranas, Pedro, do novo momento que nós vivemos.
do novo momento, onde todo mundo hoje tem um celular na mão, celular tem câmera, celular tem gravador, celular tem microfone. É um fenômeno, né, de seres humanos, é um fenômeno mundial voltado exclusivamente para os seres humanos, que é a mídia social. Vai colocar você ali em evidência sempre. É aquele famoso 15 minutos de fama que o cara disse no passado que teria, né? Evidência negativa ou positiva. Né? E lembrando que a positiva geralmente é muito mais acachapante, avassaladora do que a positiva. Né? Quem nunca foi vítima? Quem não foi, será. Então, minha gente, até aproveitando para tirar lição, se é que existem lições desse caso, meu amigo que é candidato a vereador, que é pré-candidato a vereador, você que é figura pública que pretende participar das eleições na nossa região aí no próximo ano, muito cuidado. Vai numa festa, vai falar sobre o administrador público, vai falar sobre o vereador que está no mandato, vai falar sobre um secretário municipal, vai falar sobre alguém, ou sei lá, vai falar sobre o vizinho, sobre o pastor ou padre, sei lá quem for. Muito cuidado, tenha atenção no que você está falando. Tem processo hoje, né? Cuidado. Muito cuidado. Uma filmagem dessa aí pode servir como prova de um processo, né? Que é o que deve acontecer nesse caso aí, né? Deve rolar um processo. Eu ouvi dizer que parece que o Valtelli vai processar o Alaí, alguma coisa desse sentido. Ouvi dizer, não conversei nem com um nem com o outro ainda. Quero conversar o mais breve possível para entender o que aconteceu. Já tem uma mensagem na nossa página aí perguntando, o povo merece saber. Não, concordo plenamente. O povo merece saber. E a gente merece. Eu também quero saber o que aconteceu, do que se trata, né? Isso tem que vir à tona. Mas acho que eu acredito que mais cedo. E dentro daquela confusão toda que foi colocada ali, que eu acho que tem exageros e arroubos de momento também, isso não é inventado, isso não aparece do nada. Alguma coisa aconteceu. Né? Onde a fumaça fogo, né? Então, penso até que a administração pública, daí a prefeitura, né, e tal, a bem da idoneidade, da figura, né, da gestão municipal, tem que vir a público, olha, a prefeitura esclarece que não existe isso, realmente existe um contrato tal, com tal prestador de serviço, que não existe dívida aqui, foi pago a colar, ou então tem uma dívida que já foi sanada a tal dia. Então, eu acho que não custa nada uma nota à imprensa, né? A gente sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade de encarar o jornalista tete a tete, porque nós jornalistas somos meio problemáticos para contar, mas assim... A imprensa está aí, o nome já diz tudo, é imprensa, é para imprensar. Se não fosse para imprensar, seria a afastença, mas não é afastença, é imprensa. Boa, Pedro. Não é afastença, é imprensa. Está ali para imprensar mesmo. Imprensa que alguém vai sair o caldo, ele vai espremer e vai sair alguma coisa. Beleza. Bom, gente, avançando aqui na nossa conversa, o que mais que a gente tem, Pedro? Lorival Gomes. Minha gente, hoje eu tive o prazer de entrevistar o deputado federal Lorival Gomes no programa Entrevista, que eu faço aqui no nosso canal Com Leste Notícias todas as sextas-feiras. Aliás, lembrar aqui dos nossos parceiros, Com Leste, Connect Internet, CDL de Itanguá, a Chapela Moda, o Estúdio Imagem e Ação lá do nosso amigo Rogério, Pestana Info, né, que são parceiros nossos aqui, e outros estão vindo por aí, né, Pedro? Deus quiser. Estamos namorando já com mais 2 novos patrocinadores. Opa, aí. Olha aí que notícia boa. Então, minha gente, eu tive o prazer de entrevistar o deputado federal Lorival Gomes, né, e Pedro estava por aqui, logo, você chegou, já tinha começado a entrevista, mas estava no início, né? Eu, sinceramente, gostaria que você que acompanhou a entrevista fizesse o seu balanço, você que estava no bastidor ali acompanhando, o que você achou das respostas? Isso sim, coisa a ser repercutida. O que me chamou a atenção na entrevista do Lorival foi principalmente a humildade dele e a simplicidade do falar, né? Sem perder o raciocínio lógico daquilo que ele quer dar o recado. E eu acho que isso é fundamental. É um cara que você vê ali notoriamente que não teve um estudo, mas é inteligente. E é um cara que sabe falar a linguagem do povo. Não é difícil de entender o que o Lorival quer. Você fez 2 perguntas para ele que foi emblemática no momento. A respeito da família, né? E aquela situação que ele falou que quem não gosta de trabalho é vagabundo. Até que tentou se desculpar e coisa e tal. Ele não falou nada demais. Eu falei, não, você não tem que se desculpar com ninguém. Você não falou nada demais. É isso aí mesmo. Quem não se identifica com o trabalho, quem não quer trabalhar para crescer, é sim vagabundo.
Eu estou endossando a palavra que Lorival. Não existe outra nomenclatura mais apropriada para o cara que não vai dizer. Para crescer na vida, para você ter alguma coisa na vida, você tem que trabalhar. E sem trabalho não tem mérito, entendeu? Então eu entendi perfeitamente as palavras dele. E talvez por isso ele, com o passar dos anos, tenha conseguido chegar onde ele chegou. Entendeu? É óbvio que existem outras nuances, outras coisas, tem todo um trabalho de partidos, etc, etc. Mas a simplicidade do falar, da forma de se expressar e da lógica que ele tem, deixa bem claro que ele tem o sentimento que o povo tem. Isso é legal, entendeu? Você vê, ele não está nem demais do lado do governo instituído e nem está fora. Ele é do partido PSL, mas ele não é aquele radical xiita em relação aos pensamentos do presidente da República, por exemplo. Também ele é muito comedido nisso aí, não. Olha só, eu estou no PSL, mas o meu mandato é do povo. Entendeu? Essa humildade é que eu chamo a atenção hoje que nós não temos. Dificilmente você vê um deputado federal falar desse jeito. Há quem vai dizer assim, o Lorival começou agora, tem 6 meses, é novato. Olha, pelo que eu conheço o Lorival Gomes, de trabalhar, de interagir com ele, eu já conhecia antes, mas de interagir com ele desde 2009. Né? Quando eu trabalhava numa empresa de automóveis, eu vendia alguns carros para ele e acompanhei ele. E foi justamente nessa época que os filhos deles começaram a trabalhar junto com ele. Eu acompanhei essa ascensão, essas coisas todas. A família dele é uma família muito bem alicerçada, está provado da forma como ele se referiu à esposa e aos filhos. E a emoção se emocionou na hora. E eu me identifico com ele nesse caso, porque eu também sou assim com a minha família, entendeu? Meus filhos também são ótimos, são pessoas que me ajudam hoje. Né, são pessoas do bem, e isso é fundamental. Esse alicerce familiar hoje, para uma pessoa igual a ele, que vai ficar hipersaturado logo, que já estava no corre-corre, né, para ele é fundamental. E esse recado que ele passou para a gente me deixa muito contente, me deixa muito à vontade. Porque é uma pessoa que eu conheço, acompanho e estou testemunhando, né, a verdadeira face daquilo que ele está querendo fazer. Abriu as portas do Itanguá, quem que abre um gabinete dentro do município? Qual o deputado que tem? Só se for no Rio de Janeiro. O Lorival não. O Lorival vem aqui, abriu o Itanguá, parece sair um em Saquarema, vai ter um Rio Bonito. Quer dizer, o cara está afim mesmo de ouvir o povo, está afim de trabalhar pelo povo. É claro que as atribuições de deputado dele não vão dar muito tempo para ele ficar aqui, vai ter que escolher um dia na semana, uma coisa ou outra, vai ter que usar mais os assessores dele. E por falar em assessores, aquela conversa que teve de algumas pessoas questionaram durante a entrevista se ele abriu mão disso ou daquilo. Ele abriu mão, por exemplo, da aposentadoria especial, abriu mão da milhagem. A primeira coisa que abriu mão foi da milhagem, que tem um pessoal brincando aí na internet, aí perturbando os deputados lá, falando sobre milhagem. Você vai abrir mão da milhagem? Aí o cara fez um desafio no Lorival e foi abrir mão. Não quero milhagem não, para ficar para pode dar. E a milhagem do Lorival, por exemplo, pagou a passagem de um garoto para fazer disputar um esporte em outro país. Quer dizer, são coisas que tem que vir, tem que ser difundida, tem que ser falada, entendeu? É importante. Provavelmente ele deve usar o apartamento em Brasília, porque realmente ele precisa, né? Lá não vai ter para onde correr. O Caqui, né? O presidente, o diretor do Darcy Vaga, quando foi lá em Brasília, ficou no apartamento funcional do Lorival Gomes. Quer dizer, tem a serventia. Não é um uso inadequado. Né? Aquilo que ele pôde abrir mão, ele abriu, e aquilo que ele precisa, ele está ali. No que diz respeito à assessoria... E veio, só para acrescentar, o Lorival já conseguiu 1.800.000 para o Hospital da Civaga, em virtude dessa visita do Caqui, sendo 800.000, parece que para o serviço de oncologia especificamente, e 1 milhão especificamente para o hospital. Os serviços funcionam ali dentro do hospital, mas teve essa pergunta são e foi respondido pelo próprio Lorival. Uma senhora perguntou se viria coisa para o Hospital de Civaga, imediatamente já está lá respondido, está aí. Quer dizer, é um cara que começou, tem 6 meses, é novato, mas já está fazendo um trabalho muito bom, está com o coração, né, na frente, e isso é fundamental. Eu acho que ele está de parabéns, foi uma das melhores entrevistas que nós fizemos aqui. Mas você ia acrescentar sobre a questão dos assessores? Os assessores é uma questão assim, é muito prematuro um deputado chegar agora lá em Brasília e abrir mão da assessoria, porque você não sabe a abrangência que tem. Né? Depois de certo tempo, depois de 1 ano, 2 anos, um mandato, 2 mandatos, o cara de repente até consegue enxugar o quadro ali e otimizar as coisas, mas até você ter o conhecimento, você ter o entendimento, né? E outra coisa, aquela assessoria, ela não fica só em Brasília, ela vai para o município. Quem é que vai pagar o cara que vai ficar aqui em Itanguá, aqui ouvindo as pessoas, ajudando as pessoas? Quem é que vai pegar as demandas?
de outro município, por exemplo. Quem é que vai acompanhar ele na rua? Alguém vai fazer isso de graça? Não, exatamente. Alguém vai fazer É um trabalho como outro qualquer. Eu sou idealista. Eu vou ficar aqui. Não, vou doar um dia da minha vida para estar aqui no gabinete do Lorival. Não vai acontecer. Cornetar o cara todo mundo quer, mas fazer isso não. Eu vou te falar uma coisa com um assunto que eu conheço bem. Você pega, por exemplo, assessoria de vereador. Já é difícil. Quem trabalha com assessoria mesmo de vereador, está ali para receber a pessoa para conversar, sabe o quanto é difícil, gente. É um trabalho muito árduo, é um trabalho difícil. Eu vou te falar, até falar a palavra certa, é ruim. É um trabalho ruim, porque ninguém vai procurar um vereador feliz, vai todo mundo, é igual ao hospital, o cara só vai lá quando está doente, quando está precisando. E ninguém vai procurar o cara para comer. Não. Raramente o convite é para o aniversário de 15 anos ou para o churrasco no domingo. Geralmente a pessoa tem um pedido. Quando o convite é para o churrasco, a carne quem vai dar é o vereador. Então isso é importante. Ninguém vai procurar o gabinete de um deputado federal com soluções, com ideologia, não, vai com necessidade. E uma coisa bonita de se ouvir, ele está aqui para isso. Ele falou, não, eu estou aqui para ajudar as pessoas carentes, eu não quero saber de nada. Ele foi bem enfático, né? Isso, foi enfático isso aí. Eu estou aqui pelas pessoas carentes. Se eu não puder ajudar as pessoas carentes, eu não fiz o meu trabalho. Deixa eu mandar aqui um abraço para o nosso amigo Rogério Teres, aí do Estúdio Margem em Ação. Abraço, Rogério. O glorioso Vani Cláudio Queres, passando por aqui, né? Falando sobre a questão da explicação aqui, lá do caso anterior que nós conversamos. E o meu primo Sérgio Ricardo, passando por aqui, boa noite, ótimo programa aí no canal Com Leste Notícias. Valeu, Serginho, abraço, sucesso para você, um beijo na família toda aí, os primos todos aí. Seguindo aqui o balanço aí da entrevista do Lorival Gomes, né? Eu gostei muito da resposta que ele me deu quando eu falei sobre a questão dos recursos que os prefeitos reclamam que não tem grana. Me surpreendeu. Os prefeitos reclamam que é preciso discutir o pacto federativo, rediscutir o pacto federativo, porque as atribuições são muitas e o dinheiro é curto. Me surpreendeu. E ele deu uma resposta assim... singela, maravilhosa. Muito interessante. Basicamente ele disse o seguinte, tem que saber administrar. Não, o recado que ele deixou bem claro foi o seguinte, antes de reclamar que está faltando dinheiro, que está faltando estrutura, arruma a tua casa primeiro. Me prova que tua casa está arrumada e depois você me fala, está faltando dinheiro aqui. Porque assim, eu sempre fui muito municipalista. Eu, por exemplo, acho que os impostos têm que vir mais para o município e menos para o Estado. Eu sempre pensei dessa forma. Eu acho que o município ele presta muito mais serviço ao cidadão do que o próprio Estado. O Estado hoje ele está basicamente vinculado à segurança pública. Nós não moramos em Brasília, né? Exatamente. Não moramos em Brasília nem no Rio de Janeiro. Moramos em Rio Bonito, moramos em Cibiati. É verdade. E a gente precisa dessa mão amiga que faz o dia a dia do cidadão, que é o município. Então eu acho que o município tem que ter recursos sim, mas sobretudo o Lorival trouxe uma nova perspectiva dentro da simplicidade dele. Então não adianta você ter aquela arrogância, o rei na barriga, achar que sabe tudo, e você tem que ouvir também, mesmo um cara que as pessoas dizem assim, ele não vai saber responder, sabe responder muito, né? Ele me surpreendeu da seguinte maneira, quando ele diz que primeiro é preciso arrumar a casa para depois cobrar, ele está dando uma lição de moral em todo mundo. Todo mundo tem que parar, peraí, né? Que não adianta você bater na porta lá, pegar vamos refazer o pacto federativo, vamos, eu sou a favor também, mas olha, me mostra que sua casa está arrumada primeiro. Se sua casa estiver arrumada, eu vou te ajudar ali. Eu acho que isso também faz muita parte, eu acho que ele está com um pensamento muito correto nisso daí. Porque a impressão que a gente tem, sinceramente a impressão que eu tenho, Pedro, é que se nós fizermos aí o pacto federativo, mudarmos aí os percentuais de repasse para os municípios, a impressão que eu tenho é que a grana vai continuar faltando. Em muitos municípios, ou quase todos, a grana vai continuar faltando. Essa lógica do pacto federativo parece a diminuição da maioridade, né? Eu sempre digo, daqui a pouco vão querer prender o feto na barriga da mãe, porque você cai para 16, daqui a pouco para 14, já tem gente falando em 12. E na verdade isso é um assunto muito complexo, tem que ser discutido. Não quero nem entrar nessa questão, mas eu digo assim, daqui a pouco você vai estar prendendo, a mãe acabou de engravidar, já prende a barriga dela, porque... É complicado. Porque o índice de delinquência é cada vez mais... No caso do Pacto Federativo, a gente tem que tomar muito cuidado de falar que é a favor ou é contra, porque existem alguns detalhes importantes. E todo esse detalhe importante passa por uma única palavrinha, controle. Sem controle, gente, não tem como. E hoje, quem é que controla o município? Você tem o Tribunal de Contas do Estado.
E só. O Ministério Público ele só faz as coisas se provocado. Ah, você tem a Câmara de Vereadores para acompanhar ali. Olha, nós temos, a Câmara de Vereadores eu vejo com muita reticência, porque a Câmara de Vereadores pode ser um braço de extensão da Prefeitura. Isso é o caso, né? Essa parte que quando eles falam assim, nós estamos aqui para fiscalizar, para acompanhar, para legislar, e eu fico muito pé atrás, porque não é só isso a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem que ir além disso daí, né? Eu acho que tem que ter atribuição de execução também, em alguns casos, né? Principalmente no que diz respeito à ouvidoria. Isso é uma coisa que eu tenho esse pensamento, eu não sei como desenvolver isso ainda, tá? Eu tive uma roda de conversa uma vez sobre isso, me chamou muita atenção essa parte da ouvidoria, de ouvir o povo. Por quê? O município, por exemplo, o município de Tanguá hoje, e o de Rio Bonito também, não tem ouvidoria ativa. Não tem. A pessoa não tem com quem reclamar. Quer dizer, você tem uma empresa que é de cunho público, tudo bem, mas é uma empresa. Você tem que ter o seu call center, você tem que ter com quem reclamar. Hoje, o que acontece? A pessoa vai reclamar com o vereador. Adivinha quem é o ouvidor lá em Rio Bonito? Ah, provavelmente um programa do jornalista lá, com certeza. Então, mas isso tem essas situações. A atividade pública, a administração pública, ela é cheia dessas situações. E o modelo que nós temos hoje, que foi criado em 88, que foi promulgado em 88 com a Constituição, ela tem que ser revista. O Pacto Federativo não é só mudar os impostos e mudar o caráter de recebimento e administração. Ela tem que mudar na base da administração pública, principalmente nessa parte do controle. E o controle, que é fundamental, ele passa por uma outra situação que é muito mais simples de lidar, mas ao mesmo tempo muito complexo de entender, de querer fazer, que é a transparência. Como é um setor público, tudo deveria ser publicado. E tudo deveria ser publicado antes, durante e depois. Perfeito. Para que as pessoas tenham pleno conhecimento. A grande situação que a gente tem hoje, que é divergente nisso tudo aí, é o fato das pessoas não terem ainda essa cultura de verificação. Né? Mas aos poucos a gente vai chegando. Tem muito mais gente hoje acessando o site. Eu sempre cobro muito a questão da participação. Né? O povo tem que participar, tem que querer saber, tem que ouvir mais. Eu sempre digo o seguinte, reclamar nós já aprendemos. Falta agora aprender a reivindicar. Você quer ver uma coisa muito simples? Por que as resenhas municipais não são publicadas no Facebook? Qual é o problema que tem em relação a isso daí? Por que tem que imprimir aquele monte de papel lá, daquele tipo de qualidade horrível, que mais serve para acender o churrasco, do que propriamente dito para ler? Né? Eu acho que a resenha ela tem que ser publicada e ela tem que ter um canal que incentive as pessoas a querer ver. A resenha municipal é fundamental, é ali que começa tudo, gente. Aliás, eu sinto muita falta de um Facebook da Prefeitura de Tanguá. Não. Da Prefeitura de Tanguá. Não é só Tanguá, não. Os outros, quem tem é falho. Prefeitura Não, mas pelo menos tem, né? Rio Bonito tem o seu Facebook, o Viadinho tem. A Câmara Municipal de Tanguá transmite ao vivo a sessão. A gente pode até reclamar aí de como é usado o equipamento. É verdade. Mas estão lá, né? Está lá. O que eu acho complicado é que, por vezes, a Prefeitura de Tanguá, por exemplo, ela não tem um mecanismo dela, oficial, Prefeitura de Tanguá. A gente não tem. Eu sinto muita falta disso também, mas eu acho que inclusive, eu tenho acompanhado, a Prefeitura de Tanguá está trabalhando para resolver essa questão da comunicação, tem trabalhado forte, né? Tem alguns envolvimentos aí novos aí. Eu acredito que num curto espaço de tempo aí vai vir mais à tona as coisas e vão acertar isso daí. Eu também sinto muito falta. Mas voltando aqui, a resenha ela deveria ser publicada de uma forma muito mais ampla, né? Digital, para todo mundo ver. Hoje em dia, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram estão aí, gente. Tem que ter um canal direto, se você quiser ver, você escreve lá. Resenha Prefeitura de Tanguá. Tinha que aparecer lá, Facebook, Instagram, tinha que aparecer, para você escolher qual é a metodologia que você vai fazer. Ou no próprio site não é difícil. Olha, o site... Disponibiliza em PDF. Eu vou te falar uma coisa, que esse dia a gente estava até conversando com o Juan, que trabalha conosco aqui, a respeito disso aí. Qual é o grande problema do site? O site é um local específico, poucas pessoas procuram. Local público de interação hoje são as redes sociais. Sim. Então eu acho que você tem que ter o site, mas você tem que provocar lá nas redes sociais para que a pessoa procure o site. Nem que seja através de links, entendeu? Mas tem que ter. Você tem que linkar ali, você tem que acessar lá. Quando você está rolando a coisa do Facebook, tem que aparecer alguma coisa da prefeitura do seu município. Porque está faltando isso aí. Da transparência, da publicidade aos atos. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Sidney Moura, abraço para o Sidney Moura, parabéns pelo excelente trabalho que fazem de utilidade pública
conscientizando o cidadão dos seus direitos e deveres e também esclarecendo a maneira como funciona a administração pública. Obrigado ao Sidney Moura, que é de Itaboraí. E a ideia é essa mesmo, Pedro. A ideia é realmente, Sidney, destrincharmos aqui o assunto à luz da compreensão que nós temos, que o Pedro tem bastante, eu conheço um pouco também, da administração pública, sem aquele rame-rame, né? Não, e detalhe, sem aquela, se coisa quiser, aquela coisa da fofoca. Se quiser, pode entrar em contato com a gente, corrigindo. Às vezes eu posso falar uma besteira, você pode se manifestar, pode falar, olha, não funciona assim, pelo menos você pode fazer a comparação entre municípios. A pessoa pode ficar à vontade e mandar uma mensagem para a gente aqui, que a gente não tem isso não. Se eu estiver errado, você me corrige, me fala do que tem, o que é diferente, que a gente não sabe de tudo. Às vezes a gente tem uma ideia e acredita naquela ideia, mas de repente aquela ideia que eu falo não retrata a realidade. Aí chega alguém e vem e me coloca na realidade. Eu prefiro a realidade dura do que uma ideia vaga, entendeu? Para me deixar na zona de conforto. Eu prefiro a verdade. E já que nós estamos falando de administração pública, e avançando desse tema, Pedro, me permitam aqui cumprimentar a Prefeitura de Rio Bonito, que eu sempre critico, que eu sempre dou aqui a minha pancada. Difícil, hein? Difícil, hein? Sempre dou aqui a minha pancada no prefeito, que carinhosamente eu chamo às vezes de Wolverine, às vezes de Pangaré, né? Dependendo da... Mas nessa aqui eu quero cumprimentar o prefeito. Eu gosto de você, tá? E o meu amigo Renato Poubel, que é secretário de Fazenda, cumprimentar e, por que não cumprimentar o prefeito, né? E até a matéria que está lá no site da prefeitura, eu repercuti aqui no meu blog, né? Compartilhar com os amigos aqui que estão acompanhando a gente. Deixa eu ver como é que eu faço para jogar aqui. Não sei se eu consigo jogar aqui agora que eu estou vendo isso, pelo programa aqui do meu amigo Rogério. Eu não sei se eu consigo jogar aqui, mas está disponível aí no meu blog. Acho que a gente vai se enrolar nesse negócio aqui. E aí é o seguinte, foi criado lá em Rio Bonito, os empresários poderão abrir empresas agora com mais facilidade, é o alvará eletrônico. Alvará eletrônico. Então, uma facilidade para o contribuinte, para o empresário, não precisa mais você tomar aquele chá de cadeira lá na Secretaria de Fazenda para poder pegar um documento, para mostrar um protocolo, um negócio que está pago e esperar 5 dias, uma semana, 15 dias e tal. Não é mais necessário isso. Acessa aí o site da prefeitura, né? E você vai conseguir entrar naquele espaço do alvará eletrônico e fazer o seu alvará. Você vai inserir dados ali no sistema e esse alvará pode ser inclusive impresso na sua casa e você já pendura lá no seu... Então tem tudo a ver com o que nós estamos falando de transparência, de modernização. Né? Você vê uma coisa dessa aí, eu nem sabia que isso seria possível, que já é possível. Eu não tenho conhecimento desse assunto, você me trouxe hoje essa pauta aí, eu realmente fico admirado. Esse é o caminho. Essa é a coisa que a gente busca hoje, né? Dessa facilidade, do trabalho mais limpo para o cidadão, mais rápido, entendeu? O cara não precisa ter que despencar. De repente o cara mora no Parque Indiano, tem que despencar do Parque Indiano e lá no centro, de repente consegue fazer isso de casa. E às vezes uma coisa simples, né? O cara que é do Rio de Janeiro, abriu uma empresa em Rio Bonito. Exatamente, também. Né? E aí ele do Rio de Janeiro insere os dados dele ali. O próprio contador dele consegue fazer isso. E geralmente quem faz isso não é o empresário, é o contador. Então o contador dele, às vezes não é de Rio Bonito o contador da pessoa. O cara tem outro lugar. Aqui, ó, e olha o que o Rafael Alves está falando, concordando com a gente. Obrigado, Rafael, por sua participação aí. Publicidade é um dos princípios da administração pública. Perfeito. A publicidade, ela é fundamental na administração pública. O povo tem que ter conhecimento do que está acontecendo antes, durante e depois de cada processo. Isso é fundamental. Verdade. Bom, minha gente, seguindo aqui a nossa conversa aqui no nosso Com Leste Notícias, né? A gente teve na última sexta-feira, né? Alguma coisa mais, Pedro, acrescentar sobre esses? Não, do alvará eletrônico, não, de Rio Bonito, nós vamos entrar naquela parte, né? Da milícia, né? Sim, mas fora esses temas aí... O Rio Bonito, é só destacar aqui a mudança da Câmara, que quando elas voltarem do recesso, a Câmara de Rio Bonito voltar do recesso, ela já volta lá para o prédio novo, né, onde era o fórum antigo. Pelo menos essa é a expectativa do presidente. A expectativa do presidente Humberto de voltar agora e já começar os trabalhos lá na nova sede, que é melhor, maior, mais confortável, etc, etc, etc. E eu ouvi rumores, eu tenho tempo para te perguntar, eu ouvi rumores a respeito daquele prédio onde é a Câmara ali, né, me parece que vão ser tudo desligado mesmo, aquele prédio vai deixar de ser utilidade pública mesmo, né?
Ouvi rumores, tá? Que eu escutei, né, o presidente falar, é que ele vai deixar o prédio para a prefeitura, né? Pois é, ali Câmara funciona só a Municipal. fazenda, por enquanto. Fica ali só a Secretaria de Fazenda, mas o prefeito está pretendendo implantar a biblioteca municipal, que ela hoje fica lá em cima do Tinoco, né? A ideia é trazer a biblioteca para o segundo piso, onde funcionava... No centro, ali na frente. No centro, onde funcionava... É uma grande ideia, uma grande ideia. Onde Mais uma coisa de Secretaria utilidade de pública. Administração, né? Todo mundo sabe onde é. Você tem a fazenda, tem a parte de cima, que é ali o gabinete do prefeito, né? O protocolo, aquele espaço ali, o gabinete. Que não é mais, né? Não é mais, Não, eu digo o formato antigo. Como era antes. Aí, em cima do gabinete do prefeito, é o espaço que funcionava a Procuradoria-Geral do município, funcionava a Secretaria de Administração, Controladoria, eram todos nesse terceiro piso, e a Câmara em cima. Nesse espaço onde funcionava a Secretaria de Administração, a ideia do prefeito é colocar a biblioteca municipal ali, que realmente funcionava antigamente em frente ao Banco do Brasil, os mais antigos vão lembrar, né? Mas ali naquele prédio em frente ao Banco do Brasil foi cedido à Receita Federal, e a biblioteca ficou muito mal instalada lá em cima do Mercado Tinoco, né? Eu nem sabia que era lá. Muito mal instalada. Advogado mal instalado. Uma situação complicada. Tem gente até que acha que a biblioteca acabou, né? Mas não acabou não, ela está mal instalada. E aí a ideia do prefeito é trazer ali para o segundo piso a biblioteca municipal. De repente, e talvez com essa novidade de vagar o espaço da Câmara lá em cima, quem sabe o prefeito coloca lá em cima, né? Eu só penso que biblioteca deveria ter um acesso, né? E ali você tem as escadas, então acho que complica um pouquinho. Acesso para cadeirantes. Eu sinto muita falta disso em todos os setores, né? Em todas as ordens públicas aí que a gente vai, tem muito problema. Tirando o prédio novo da prefeitura, que tem elevador, né? Isso foi construído ali próximo às margens da BR-101, ali perto da UPA. Esse é um prédio moderno, com elevador e tal. Até esse dia o elevador estava parado, me ligaram reclamando, né, e tal. Eu falei, cara, tem que ligar para mim reclamando, não, vai lá. Secretário de administração, fala com o secretário de administração. Mas é um prédio muito moderno, com elevador e tal. E realmente o prédio antigo da prefeitura ficava complicado. Colocando a biblioteca ali, eu já fico satisfeito. Se for uma coisa que tem uma boa acessibilidade, tiver mais próximo ao público, principalmente o pessoal jovem, eu acho que já né, já valeu a pena a troca, né? Mesmo porque aquele prédio lá também, onde era o fórum antigo, precisa ser ocupado também com coisas, né, melhores, né? Perfeito. Bom, Vicente, meu amigo Pedro, eu fiquei até triste agora porque eu não vou conseguir botar as reportagens lá de Itaboraí, né? Porque embora a gente tenha o mesmo sistema aqui no computador do meu amigo Rogério Teles, né? Ele não tem um pequeno artifício ali que eu tenho no meu para a gente poder ver as imagens da reportagem. Eu estou até pensando em pedir licença aos amigos, interromper aqui a nossa transmissão, começar a fazer no meu computador, porque eu acho que é fundamental a gente mostrar. Vamos falar, o pessoal, vamos fazer referência. Não vamos interromper. Vamos falar, porque o negócio da milícia foi bem difundido, você tem a informação correta em cima lá, você falou bastante no seu programa hoje, né, já apareceu bastante na mídia lá. Beleza. Vamos começar falando do Gás Oil. Assim, essa semana a gente viu o folder, dá para mostrar, não dá? Do Gás Oil? Não. Essa semana, na semana não, né? Nesse mês, no dia 24 e 25, tem aquele workshop, né? Aquele encontro lá de empresários e tudo mais lá em Itaboraí para falar sobre o Gás Oil, toda a cadeia produtiva. Eu queria até dizer uma coisa em relação a isso daí, que é o seguinte, é claro que é uma atitude maravilhosa do Conleste, né, que é o consórcio do Leste Fluminense, onde reúne todos os municípios aqui, 15 municípios do Leste Fluminense. Isso é uma atitude maravilhosa, só que ela é tardia, eu queria deixar isso bem claro. Eu sou um entusiasta de longa data, preocupado com toda essa cadeia produtiva do Conleste, do Comperj, muito antes de ser esse negócio de gás. Eu já vinha preocupado com o que poderia ser, eu conversei com vários especialistas da área e tudo mais, preocupado em entender o assunto. Levei essa ideia numa reunião que nós tivemos no Conleste, falo isso tranquilamente, foi lá em Saquarema. A ideia foi muito bem aceita, todo mundo ficou muito assim, na hora interessado, coisa e tal, mas ali na administração anterior esfriou. Quando o atual presidente assumiu, né, que ele botou um novo diretor-geral, me parece que o diretor-geral ele tomou as rédeas e começou a trabalhar em cima
nesse aspecto de trazer esse fomento de empresas, de trazer como é a cadeia produtiva, falar com o especialista, tudo aquilo que pode ser de proveito em cima dessa unidade de tratamento de gás aí, né? Como vai ser feito isso daí. Porque não basta só você receber o gás e mandar para tal lugar, ou colocar no navio, mandar para São Paulo, que a gente nem sabe ao certo como vai ser. O importante disso tudo é qual é o proveito que o gás tem. O que a gente pode fazer na nossa região de trabalho, o que pode ser aproveitado, quais empresas podem vir para cá em cima do processo do gás. Já que você vai ter um gás natural aqui, o que a gente pode fazer para gerar emprego e desenvolvimento na região. Então eu acho que esse workshop vem em bom momento, isso tem que ser discutido e principalmente é uma coisa pública, vai ser publicado no site do Conleste, também no Conleste Notícia. Eu acho que nós precisamos acompanhar isso aí. Você, trabalhador, tem que acompanhar isso de perto, para você entender quantas empresas, quais empresas podem vir para cá, as possibilidades que o gás natural pode trazer para a nossa região, que com PERJ mesmo a gente não tem mais. Né? Refinaria de petróleo, nós sabemos que não vai ter mais. Salvo aí um milagre muito grande, né? E nós vamos ficar em cima do tratamento do gás aí, do aproveitamento do gás. E eu acho que cabe sim ao Conleste, que reúne os municípios da região, fazer um trabalho em cima disso aí e tentar trazer o desenvolvimento da região em cima daquilo que pode ser na realidade que pode ser. Vamos torcer para nós termos aí a aprovação da reforma da Previdência, que essa reforma da Previdência traga realmente o volume de negócios que o Brasil está esperando, que as empresas estrangeiras estão esperando para vir para cá. De repente, Pedro, num cenário positivo politicamente, economicamente, num cenário de economia avançando e com o liberalismo aí que o Paulo Guedes está se pretendendo, quem sabe o Comperj pode retomar aquele projeto de antes. Né? E eu não falo das duas refinarias não, porque aí na verdade os caras projetaram duas refinarias, roubaram uma e deixaram a outra pela metade. Eu sou muito cético em relação a isso, porque o que a gente lê no jornal vai justamente na contramão. O Petrobras está anunciando que vai vender a refinaria. Sim. Vai fechar. Não, mas é isso que eu estou falando. De repente alguém se interessa em comprar esse elefante branco que está ali, uma dessas empresas estrangeiras, e transformar efetivamente numa refinaria. Nem o elefante branco, esse esqueleto de elefante branco, né? O esqueleto do elefante branco, né? O elefante branco já morreu faz tempo. É verdade. Bom, gente, e a gente tratou desse assunto nós tratamos desse assunto do Comperj aqui no nosso balanço da semana da última sexta-feira. Né? E, curiosamente, quando chegou no domingo, estou assistindo Fantástico, entra uma reportagem falando sobre uma refinaria na Bahia, né? Que tem um cenário muito similar ao Comperj aqui, talvez em piores condições. A Abreu Lima lá foi também uma lástima também, uma situação terrível. A Abreu Lima é uma situação muito, muito, muito complicada. O pessoal pegava seu caranguejozinho no mangue ali, tem que andar 5 km hoje, dar uma volta danada, então complicou bastante. O maior guindaste, né? O maior guindaste da América Latina está implantado ali. Aquilo está enferrujando lá no tempo. Vai perder. É aquilo que eu te falo. São coisas milionárias que foram compradas, que foram trazidas e não vão ser aproveitadas. Pois é. E aí, minha gente, a reboque disso, vem a criminalidade. Nós comentamos aqui também no nosso papo de sexta-feira, que a tal da estrada Urros, né? Isso. Que era para passar os equipamentos pesadíssimos, né? Equipamento pesado, não, pesadíssimos, né? Era para você passar. até falou que virou estrada do tráfico. Eu até falei sobre isso, né? E o Fantástico, inclusive, na reportagem que o Fantástico nos trouxe, todo o material que mostra a estrada e mostra o Comperj é tudo feito em imagens aéreas, né? Deixa eu te contar uma história rapidinho aqui. Eu presenciei, eu não comentei isso a semana passada, mas eu presenciei numa determinada reunião o atual prefeito de São Gonçalo, o Nancy, reclamando diretamente com o pessoal da Petrobras daquela estrada. Só que ele falou de forma duríssima e ele foi preciso, foi cirúrgico. Olha, ou vocês acabam com a estrada ou vocês acabam com a estrada. Ou vocês terminam de fazer ou vocês acabam com ela de vez, porque ela virou estrada do tráfego. Isso tem acho que tem mais de ano que ele falou isso. E o pessoal da Petrobras simplesmente ficou calado, porque a pessoa que estava ali representando a Petrobras naquela reunião não estava preparada para responder aquilo. E ele foi bem enfático. O meu maior problema hoje com a Petrobras é a estrada, que está dentro do município de São Gonçalo, né, e cria um maior problema de segurança para ele. E eu lembro como o Nancy foi enfático em cima disso daí.
né? E agora, com a reportagem do Fantástico, veio corroborar com aquilo que nós falamos na semana passada. Todo descaso com o Comperj, com o antigo Comperj, todo descaso com aquela área ali. Você não vê movimentação, e isso é triste, Fábio, de se falar. Você não vê uma movimentação direcionada. Você ouve muito falar, você vê muito trabalho assim de centro, mas você não vê nada lá, né? Então eu fico pensando, não seria interessante de repente pegar tudo que circunda isso e levar para lá e começar a utilizar o espaço só para poder fazer um movimento, para poder garantir que aquilo ali, para poder ver de perto como é? Será que o governo do estado, o governo do município de Itaboraí, será que o governo federal não poderia chegar num acordo de ocupar aquele estado de aquela espaço de alguma maneira, com órgão, alguma coisa que funcione ali, né? Nós já temos um problema gravíssimo que vai ser o licenciamento ambiental do antigo Comperj. Isso, se for através do IBAMA, vai ser muito complicado e demorado. Não é um trabalho simples, né? Não vai ser com aquela mão de ferro do INEA, né, que foi na época, né? Isso vai ser uma coisa, principalmente, que os olhares vão estar em cima, porque é uma experiência negativa. Então nós já vamos ter esse problema. Se você juntar o licenciamento ambiental com a construção, com o desenvolvimento, com todo o aparato que tem que ser feito aí, gente, pode botar no mínimo 5 anos. Ponto. Então não adianta ficar vislumbrando coisa de agora, de imediato, porque não tem condição. Eu tinha comentado aqui que nas reportagens recentes que eu vi no Jornal Dia, Jornal Fluminense, nos jornais aí do Rio de Janeiro, falando sobre o Comperj, a perspectiva de geração de emprego e atividade lá no Comperj é 2021. Né? Eu tinha até falado isso aqui na... Aí começa aquela montagem que a gente bota, e mesmo assim não tem nada. Na linha de gás, né? de óleo e gás. Só que essa perspectiva, essa previsão, quantas vezes nós ouvimos falar dela? Em quantos jornais diferentes? Em quantas fontes diferentes você ouviu falar isso? Eu desde que eu acompanho o Comperj ali, venho falando curiosamente, sempre nessa época perto da eleição, né, doutor? Geralmente perto sempre nessa época perto da eleição. Aí tem sempre um Salvador que chega falando uma coisa. É igual eu vou até repetir aqui, eu não esqueço o discurso do Dr. Sadi Noel, hoje atual prefeito de Itaboraí, lá na passarela de Manilha, falando que ia fazer e acontecer, e até hoje nada. Até eu aproveito o ensejo agora. Dr. Sadi Noel, cadê a solução de Manilha? O que o senhor está fazendo? Cadê os atores? Cadê a Artéries? Cadê o DENIT? Cadê a prefeitura de Itaboraí? A gente não está conseguindo se entender nisso daí. Então é difícil, é preciso dar resposta para a população. Vem a eleição por aí, essa resposta tem que ser dada, entendeu? A população não pode esquecer esses detalhes. Perfeito. Entendeu? Isso machuca a gente. Eu queria convidar você que está acompanhando a gente, só para a gente ouvir um pedacinho da reportagem falando sobre, né, tem uma narrativa boa do Carlos Delanoy, que é um baita jornalista da TV Globo, né? Ao contrário de um monte de gente boba que tem aí que reclama da Globo, que não sei o que e tal, eu acho que a Globo são os melhores profissionais. É o maior canal de televisão, um dos maiores do mundo e do Brasil, sem dúvida. É um legado brasileiro. E com profissionais excelentes para mim na Globo. Agora, se o cara é eleitor do PT, se o cara é simpatizante do PSOL, isso é outra coisa. Achar que o cara é incompetente porque ele é da esquerda já é um pouco demais, né? Eu, por exemplo, sou de uma lógica de direita, sou simpatizante do presidente Bolsonaro e do governo dele, e ficaria muito chateado se tivesse alguém me rotulando como incompetente só por conta de estar torcendo para o Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? Então eu vou aproveitar e falar o seguinte, olha, a Globo é ótima, os profissionais são maravilhosos, menos você, tá, Miriam? Vamos lá. Mas vamos ouvir um trechinho da reportagem do Fantástico no último domingo sobre o Comperj. Um trechinho aqui, vamos lá. Estamos em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma cidade que tenta renascer das cinzas do Comperj, o complexo petroquímico do Rio. Uma obra que, segundo a Petrobras, deixou um prejuízo de quase 50 bilhões de reais para a estatal e perdas incalculáveis para a população. Você vê todo investimento, sacrifício, e você hoje vê o equipamento no estado desse, é muito triste. Muito triste mesmo. Hoje, criminosos espalham um aviso nos muros da cidade. Farol baixo e alerta ligado. Você ligando o alerta e abaixando o vidro, o tráfego permite a passagem? Muito medo? É lógico, quem não tem medo? À noite a gente não vai. A estrada que amedronta os moradores foi construída pela Petrobras entre 2012 e 2015. A estrada Urros.
e é chamada de Via Urrus, sigla em inglês para equipamentos ultrapesados. Ela começa nesse pier na Baía de Guanabara e se estende por 18 quilômetros até uma outra estrada de asfalto que chega ao Comperj. Houve uma grande expectativa por parte dos moradores de Itaboraí com a implantação de um grande empreendimento da área de petróleo da Petrobras. A Petrobras informou que só na Via Urrus foram investidos 472 milhões de reais. O relatório do TCU apontou sobre preço e superfaturamento na estrada, que custou em média 26 milhões de reais por quilômetro. Uma das estradas mais caras do país hoje está desse jeito, abandonada e teve os acessos bloqueados por traficantes. A Petrobras já manifestou que pretende voltar a utilizar a via para que máquinas e equipamentos possam chegar ao canteiro de obras do Comperj. Mas para que isso aconteça, é preciso recuperar o controle da área, porque dessas manilhas para lá, quem manda são facções criminosas. Só tem eu não sei dele. Detalhes da estrada só pelo alto de helicóptero. Vemos motos, bicicletas e animais. Carros andam com dificuldade por causa dos buracos. Tem desperdício de água e mais adiante o que parece ser uma barricada de terra. Aqui a carcaça de um carro destruído pelo fogo. Segundo a polícia, o caminho até o Comperj virou área de desova. Em outubro, um executivo de uma empresa chinesa que foi visitar a estrada foi baleado de raspão na cabeça, mas sobreviveu. Aquela estrada era dominada pelo tráfico de drogas e armas. Então o risco à vida e à integridade física de quem passar por ali é muito grande. O promotor Tiago Veras conta que foi proibido de fazer uma vistoria na estrada. O relatório da inteligência do Ministério Público Estadual justificou a proibição. A via é conhecida como rodovia do tráfico e serve para trânsito de armas, drogas e cargas roubadas. A promotoria move 6 ações contra a Petrobras por danos sociais e ambientais. O impacto ambiental foi extremamente grave com a construção do Comperj, o impacto social também. A população tinha uma expectativa muito grande de maior quantidade de emprego, geração de empregos naquela região. Desde que o Comperj parou em 2015, a taxa de homicídios dobrou em Itaboraí. Os roubos triplicaram e a polícia investiga o avanço da milícia, que controla territórios, cobra por serviços e é suspeita pelo desaparecimento de quase 50 pessoas em 1 ano e meio. A Polícia Civil do Rio informou que investiga a ação de quadrilhas na região. Nessa rua, uma cena que retrata a esperança que restou em Itaboraí. Antônio Carlos da Costa. Direção Antônio, bom dia. Daniel Coutinho. Aí, Daniel, viu? Chegou a hora. Em meio ao medo e à violência, um consórcio liderado por uma empresa chinesa voltou a contratar trabalhadores para o Comperj. Eles vão participar das obras da unidade de processamento de gás natural, que está sendo erguida junto aos esqueletos do antigo projeto. A empresa informou ter recebido 200 mil currículos para pouco mais de 1.000 vagas. E está procurando emprego há muito tempo? Há muito tempo. Há quanto tempo? 5 anos. Hoje é o primeiro dia que o senhor vem aqui? Não, estou vindo aqui há 1 ano e meio já. Tem gente que está vindo aqui há 1 ano, não consegue. 1 ano, 6 meses, assim vai, entendeu? A Petrobras disse que estuda a viabilidade da conclusão de uma das 2 refinarias projetadas inicialmente para o Comperj. O fracasso de uma das maiores obras do país frustrou trabalhadores e empresários. O clube projetava um movimento intenso no heliporto com 6 baias, que jamais ocorreu. E hoje, qual é a frequência com que vocês usam? Pousa aqui um helicóptero a cada 3 meses, 4 meses. Imensos prédios comerciais surgiram à espera do boom econômico que ficou no sonho. Nós temos no edifício 243 salas comerciais e de todas essas unidades imobiliárias, hoje nós temos em utilização algo entre 12 e 18 salas, ou seja, abaixo de 5% da capacidade instalada no prédio. O Ricardo nos leva para conhecer o galpão onde guarda impressoras importadas e equipamentos de uma gráfica que fechou as portas junto com o Comperj. Produzia banner, produzia painéis, produzia adesivos para plotagem de carro, para sinalização, para tudo. Você já calculou o prejuízo que você teve com essa gráfica aí? Mais de R$1 milhão em investimento.
dinheiro pra cacete. Tudo jogado fora. Tudo jogado fora. A gente acredita que como brasileiro, com seriedade, com honestidade, você consegue se levantar, olhar para frente e recomeçar do zero. Beleza, minha gente. Está aí a reportagem que nós colocamos o áudio aí para os amigos verem, né? Pelo menos aí da reportagem do Fantástico, para aqueles que não tinham tido acesso. Números assim impressionantes, né, Pedro? De aumento de homicídios, 50 desaparecidos na mão da milícia, são números absurdos. Da quantidade. Ali chega a dar dor no estômago, né? E o que mais me chama a atenção é quando o doutor Tiago Veras, o promotor, que eu conheço ele, você deve conhecer também. Eu conheço ele também em Rio Bonito, resolvendo uma demanda lá da saúde uma vez, lá na época que Solange era prefeito. E o que mais me chamou a atenção foi quando o Tiago Veras disse o seguinte: o promotor público, me aconselharam a não ir lá visitar a estrada porque é perigoso. Então, Pedro, quando o promotor público, que tem todo um aparato de segurança à disposição dele... Tem a inteligência da promotoria pública à disposição, que ele foi informado pela inteligência. Então, houve investigação, tem investigação. Quando esse personagem, esse ente público é informado de que ele não deve ir lá porque pode correr risco, imagine eu e você passar por lá. Agora você pega, junta esse daí, o tráfico, e agora junta com o problema da milícia. Você junta tudo num só. Né? Que aí vem mais outro problema. Quer dizer, a população é refém de uma situação absurda, de uma coisa sem controle, né? Que a gente não sabe onde vai dar. Na verdade, é uma questão de relação de confiança que a gente já não tem mais. Né? A insegurança, a sensação é terrível. A relação de confiança com a instituição pública está difícil demais. Você não consegue entender mais, porque a milícia ela traz essa temoridade, né, de identificação. Isso é muito sério, isso é muito grave. Você não consegue identificar quem é quem. Isso é uma prerrogativa muito difícil. Se você tiver só o traficante, só os bandidos e a polícia de um lado, é uma coisa, mas quando você coloca um outro fator, que é uma milícia, que você não sabe qual é o cunho dela ali, é mais complicado de lidar. Entendeu? E eu vou te falar, é uma situação muito estranha no que diz respeito a esse assunto, que algumas pessoas defendem. Olha, eu prefiro que eles estejam aqui. Quer dizer, isso me preocupa muito. Eu não prefiro que tenha ninguém que não seja o Estado, gente, pelo amor de Deus. Quem tem que defender a população, quem tem que te dar a sensação de segurança, que tem que garantir o seu ir e vir constitucional, é a polícia, pelo amor de Deus, não é outro órgão. Não pode acontecer algo paralelo. Milícia, gente, é um poder paralelo. Ele não tem compromisso constitucional, não tem compromisso público. Né? Ele tem um compromisso exploratório. Isso tem que ser bem falado. Eu não admito que ninguém venha falar comigo defendendo o caráter desse tipo de coisa. Gente, isso é bandidismo. O que é isso? Isso é milícia, isso é um grupo armado tomando conta de uma situação do vácuo que o governo deixou. Mas olha, quem tem que tomar de volta é o governo. Esse trabalho que teve agora de investigação da Polícia Civil, que prendeu esse mundo de gente aí, ela veio bem no momento, porque já estava começando a ficar insuportável. Né? Graças a Deus, nós não temos ainda nem Tanguá, nem Itaboraí, não estamos sofrendo esse impacto da milícia. Mas Itaboraí, o troço já estava difícil de lidar. Tanguá e Rio Bonito, Itaboraí, a situação já estava difícil de lidar. Como é que você vai... Quer dizer, você responde a 3 poderes. Você responde ao Estado, que é institucional, você responde ao traficante, que é o cara que vende a droga, que a droga é uma situação específica, né? E você agora vai responder para a milícia? Pelo amor de Deus, gente. Quer dizer que se você... Olha só, você tem a sua instituição ali que você já paga os seus impostos para poder bancar a segurança. Você tem a sua instituição ali que já sofre os prejuízos porque é assaltado por meliantes, por traficantes, etc. E agora você tem lá que pagar propina para uma segurança paralela. Pagar pedágio, né? Pedágio. E você vê na reportagem, na outra reportagem que se passou também, acho que foi no Bom Dia Rio, né? Não, foi no Bom Dia Rio, né? Que falou, o cara pedindo ao menino da escola R$300 por semana. Gente, isso é um disparate, isso é uma loucura. Direção de escola, né? Exato. Já pensou? O cara chega no seu estabelecimento comercial, olha, eu vou passar aqui toda semana para pegar R$300. Mas teve uma senhora que deu uma entrevista falando que o bar dela era 50 conto por semana. Por 50 conto por semana. Não, e ela não deu e foi expulsa. Não deu e foi expulsa. Quer dizer, são coisas, gente, isso é o ápice da loucura. A primeira coisa que tem que fazer para que isso não aconteça é não aceitar, de cara. É possível, você não pode aceitar o poder paralelo. Gente, hoje em dia, com a tecnologia, está muito fácil de denunciar. Denuncie. Teve até uma senhora... Não precisa se identificar. Desculpa te interromper, teve até uma senhora que ontem, quando eu tratava desse assunto no programa, Flávia Azevedo, lá na Rádio Jornal,
1340 em Leste Fluminense, ela perguntou, e o que a gente deve fazer, né? E eu falei, a primeira coisa a fazer é ter uma postura de enfrentamento. Esse enfrentamento não é dizer que você vai trocar tiro com o cara, não é isso, mas é você não concordar com aquela situação. A mesma coisa as drogas. É claro, não, existe o preceito da defesa. Olha só, no primeiro momento, você paga, você está refém de uma situação, mas na primeira oportunidade, denuncie. Você não pode ficar... Se você fala hoje, eu falo amanhã, o Flávio fala depois da manhã, o número de pessoas denunciando, uma hora a polícia chega. Olha, eu não acho vocês, gente, que a polícia é inerte, que ela não vai fazer nada não, que ela é conivente, que não é não. Tá aí a investigação. Essa investigação da polícia, quanto tempo levou, Flávio? 1 ano e meio. 1 ano e meio trabalhando só para poder resolver esse problema de Itaboraí. Aí você fala que a polícia não trabalha, gente? Quem trabalha, quem está junto da polícia, quem acompanha o trabalho da polícia, da PM e da Polícia Civil, sabe que eles trabalham muito. Acontece sim, está faltando aparato, mas você vê a vontade do Estado aí agora de aparelhar a polícia, você vê novos equipamentos, estão sendo divulgados, o carro da Polícia Civil aí mudou, você vê um carro mais novo, mais moderno, eles estão aparelhando, estão vendo as compras das armas, estão aparelhando a polícia. O governo federal distribuiu 42 mil itens, né, entre carros, armas e fuzis, estados, municípios. E tem que aparelhar. Olha, eu penso assim, quisera nós não precisarmos. E aí, desculpa galera, desculpa eu entrar aqui na questão ideológica da coisa, desculpa, mas somente um governo fora da linha da esquerda que passa a mão na cabeça de bandido, né? E assim, desculpa, mas um governo que não tem esse alinhamento de achar que o marginal é pobrezinho, é coitadinho, é uma vítima da sociedade, somente o governo dessa linha vai equipar as polícias. Exatamente. Porque um governo que tem por ideologia achar que o bandido é uma vítima da sociedade, quando o cara diz que o bandido é vítima da sociedade, ele está me dizendo indiretamente que eu tenho que me lascar mesmo, porque eu sou culpado pelo cara estar no tráfico, tá roubando. Falta bom senso, Flávio. Cara, falta bom senso. Então eu nunca vou esperar que um governo que tenha uma linha de alinhamento e passapano em marginal, em traficante, em miliciano, seja lá que tipo de bandido que seja, que esses caras vão investir em inteligência, em tecnologia, em armamento, para poder defender a sociedade. A falta de bom senso ela é tão grande. A falta de bom senso ela está tão uma situação tão fora do comum, que você vê, por exemplo, pessoas conhecidas foram candidatos a presidente da República, tipo a Márcia Tiburi, defendendo a lógica de um assalto. A lógica do assalto. Isso não tem cabimento, gente. Isso extrapola a linha do bom senso. Então o que está faltando hoje é bom senso, é recuar nos pensamentos. Olha, eu acho muito bonito a militância de esquerda, da igualdade, que eu já vi também, se não me engano, foi o próprio Freixo falando que a polícia do Rio tinha que ser desarmada. O cara trabalha de cacetete. Peraí, gente. Peraí, o que nós estamos falando? Né? Como é que vai fazer? Eu vi outra pessoa comentando que no índice de mortes, né, polícia, né? O índice de morte está ligado à reação da polícia. Oi, como assim? Mas tá ligado, tem que estar. E aí eu volto àquele índice que teve há um tempo atrás aí, em relação às mortes, né, que duplicaram, ou quase triplicaram, né, as mortes de bandidos de confronto com a PM. A PM passou a morrer mais e os bandidos passaram a morrer menos. Isso trouxe uma coincidência que foi colocado, eu não me lembro o nome do policial civil que colocou, um delegado de Niterói, que colocou a seguinte evidência: olha, quando eu capturei isso aqui, são menos 100 carros que vão ser roubados esse mês. E coincidentemente tinha saído o índice de essa correlação, que o número de bandidos meliantes mortos, bandidos mortos em confronto com a polícia, tinha triplicado. Em consequência disso, os assaltos de rua tinham baixado 26%, o roubo de carga 34%. Quer dizer, coincidência, gente? Não é coincidência. Quando você confronta o bandido, acho que eles tendem a recuar. Vamos entender uma coisa: a instituição, o Estado, PM, polícia, eles são o preceito legal da coisa. São eles estão para isso. Quando chega nesse ponto de confronto, infelizmente, gente, quem porta um fuzil, me perdoe, quem porta um fuzil não é nem para conversar. Não tem nem que olhar para trás, não tem que perguntar, está de fuzil na mão, tem que morrer. Um cara que impõe fuzil, ele já impõe na responsabilidade de querer matar alguém. Veja bem, o cara não está com a arma na cintura, gente, o cara está com um fuzil na mão. O fuzil não se coloca dentro do short. Não é um facão, né? Exatamente. Não é uma faca, é uma faca velha. Se o cara está com uma arma dentro da cintura aqui, ele tem uma intenção? Tem, mas ele não está ali de frente. O cara está com o fuzil na mão, ele está no frente. Ninguém impõe um fuzil, gente, se não for para atirar em alguém.
Se não tiver disposto a tirar o Rio. A gente vai fazer uma pergunta para o amigo que está acompanhando o nosso balanço da semana, né? Você teria um fuzil? Não, me diz uma coisa. Você teria um fuzil? Você vai pendurar um fuzil na sala? Para quê? É verdade. Para que você... O cara que adquire um fuzil, Pedro, é verdade. Ele, no meu entendimento, ele comprou um fuzil para usar. Você não compra um carro para deixar parado na... Igual o Ike Batista tinha uma Lamborghini parada na sala, né? Esse é um pensamento muito difícil de conceber. Desculpa, né? Galera, assim, não, mas o cara tem um... Não, peraí, gente. Se o sujeito tem um fuzil... Veja a pergunta, você teria, não é a vontade de ter, né? A vontade de ter, hoje em dia, todo mundo vai dizer, eu tenho vontade de ter um fuzil, eu quero ter um fuzil. Mas olha, a aplicabilidade disso é necessária. É por isso que eu falo, a instituição PM, a instituição Polícia Civil, tem que ser fortalecida por você, para que você não tenha que empunhar um fuzil. E para a gente migrar para o assunto das milícias, eu já começo aqui dizendo para os amigos que eu não tenho dúvida, Pedro, de que esse avanço das milícias e essa concordância de parte da população com os grupos paramilitares se dá por conta de uma postura ideológica de governos federal, estadual, por essas bandas, que o cara falou assim, opa, peraí, eu estou indefeso. Não adianta eu falar com a polícia porque o policial não pode prender, não pode tirar. Mas tem um vizinho aqui do lado, que ele tem uma espingarda velha aqui, que se eu falar com ele 10 prata, ele resolve o problema para mim. Começou aí, Pedro, há 15, 20 anos atrás, começou aí. Quando vem essa política de desarmamentista, essa política de proibir a polícia de fazer o seu papel de pressão, de ostensividade. Vamos traduzir, Mildo? Então, olha, a milícia é um grupo de extermínio, ponto final. Se você não aceitar o que eles querem, eles mandam matar. Ponto final, está aí 50 homicídios, gente. Eles têm 50 homicídios em andamento, investigação. 50 pessoas desaparecidas. 50 pessoas desaparecidas. Agora aí. Pensa bem, há suspeita de cemitério clandestino. Aliás, não, há suspeitas não, parece que já foi encontrado alguma coisa. O rapaz que desapareceu, que apareceu no sábado morto. Sim, ele foi encontrado num desses, inclusive eu acho que foi na estrada Urros ali, naquela região ali. Região de Titambi ali que ele foi encontrado, né? Foi encontrado numa cacimba, ou seja, numa espécie de uma cisterna, um buraco. Só não jogaram a terra por cima, ele estava jogado só na cova, os cemitérios clandestinos. Certamente alguém saiu correndo e não teve tempo de terminar de fazer o sepultamento ali depois que matou o rapaz, né? Aliás, matou o rapaz por causa de 4 rodas. Não, um ato de covardia sem ela. 4 rodas do veículo. Quando você ultrapassa a linha do absurdo. Isso não cabe em discussão mais. Isso é uma coisa. Aí isso suscita um outro assunto. Você vai, o que fazer com os bandidos foram presos, né? E agora eu pergunto, vai manter esses caras presos? Complicado isso. Segundo informações aí das reportagens que eu acompanhei, parece que o autor do assassinato foi executado pelo próprio grupo porque os caras acharam que foi um absurdo o que ele fez. Não, realmente foi uma coisa fora do comum. Ou seja, a justiça foi feita de forma errada. Né? Mas a justiça foi feita de forma errada. Agora a justiça encaçar aquele que fez justiça pelas próprias mãos. Pois é, cara. Então, assim, é uma coisa... Eu estou dizendo o que eu disse. E aí vem essa história da milícia, né? E essa semana nós fomos impactados, sobretudo a galera de Rio Bonito, ficou todo mundo muito apavorado. Então, esclarecer, né, aqueles que chegaram agora de viagem, né? Em Rio Bonito não tem milícia, pessoal. Era um homem de confiança do Orlando Curicica, que tinha uma alça de comando, um poder de comando de confiança do Orlando Curicica, comandava, né? Aliás, achei interessante que a Polícia Civil aponta como uma franquia. O que acontecia em Itaboraí era uma franquia do grupo paramilitar, da milícia do Orlando Curicica. Não é nem do Orlando Curicica, mas é uma franquia, uma autorização que ele deu, ele emprestou um homem de confiança dele, juntamente de policiais aqui. Armamentos, essa coisa, tudo. Os caras se instalaram em Itaboraí. E o sujeito que comandava toda essa a milícia, ele resolveu morar, ele não é bobo, né? Morava em Rio Bonito, no Green Valley, que é um bairro de classe média, né? A classe média alta da cidade de Rio Bonito, tem boas casas, morava num condomínio, e a polícia passou por lá essa semana
e deixou o pessoal, todo mundo, mas gente, quem não é? Não é uma pessoa de Rio Bonito, não é do nosso convívio. Eu, por exemplo, não conhecia esse rapaz que foi preso, né? Mas a melhor, eu vou te falar, a melhor reportagem que eu vi foi a sua, Flávio. Eu vou falar sem falsa modéstia. Não, você falou uma coisa hoje no programa que me chamou muita atenção. As pessoas ficam aí me lindando, não, porque é bandido, né, é milícia, coisa e tal, o bandido tem que pegar mesmo, tem que prender, tem que prender. E o Flávio falou uma coisa muito interessante. Mas não é ele, tá? Ele vai sair, vai vir outro. Atrás dele, igual biscoito, vai ele e vem 18. Né? Mas a inteligência da polícia, do Ministério Público e tudo mais, tem que ir atrás de quem realmente comanda a milícia. E nós já sabemos que a milícia, ela não é aqui local de Itaguaí. Você vê que esse rapaz que está aqui comandando, a milícia não é a dele, ele é só uma testa. Ele já veio franqueado por um terceiro. Esse terceiro tem que ser preso, que atrás do Orlando Curicica tem mais gente. É claro. E é isso que a gente precisa entender. A polícia vai fazer um trabalho em cima disso agora. Presta atenção, Pedro. Eu vou repetir o que eu falei no meu programa. Você acha que o moleque canela russa, vou falar do tráfico, o moleque canela russa, sem estudo, sem nenhum tipo de preparo intelectual, ele tem condição de comandar uma franquia de uma multinacional que é o tráfico de drogas? É o tráfico de drogas. Milícia, policiais extenuados, estressados, mal formados, pobres, violentados pelo próprio sistema. Esse cara tem condição de ter uma estrutura dessa de armamento? Não, com certeza não. Desculpa, pessoal. Tem por trás dessa galera um grupo, né? um amparo. De gente articulada, bem informada. De gente com formação. Né? Com senso administrativo, com conhecimento bélico, conhecimento conhecimento militar, né? Conhecimento político, influência. Galera, desculpa, quem é inteligente consegue perceber isso. É verdade. Né? O garoto que diz que ele é dono do morro, ele é dono de quê, meu irmão? Morreu, o nego bota outro no lugar. Pode morrer 5, 6, 10, 20, 50. No outro dia tem outro cara no lugar esperando a hora dele morrer também, ser preso. Esse cara é dono de alguma coisa, Pedro? Com certeza não. Com certeza não. Mesmo porque a droga, gente, em grande quantidade, ela vem por alguém. Esse alguém que manda, esse é o articulador. Esse que precisa distribuir, ele precisa saber exatamente quando vai chegar, a hora que vai chegar e como vai ser distribuída. Ontem no programa, Flávio Azevedo na Rádio Jornal, eu ainda comentei de um amigo esse dia que falou comigo, não, é o pescador que vem com o barco de peixe e traz a arma. Eu falei, porra, parceiro, peraí. Então você acha que o pescador, o ribeirinho ali, o cara lascado, que vende ali o peixe para poder levar comida para casa? Sim, vamos falar uma coisa mais atual que está aí lá. Vamos falar uma coisa que está na mídia aí, os 39 quilos de cocaína lá, você vai falar que foi o sargento? Eu falei também isso. O sargento que articulou, é dele aquilo ali, gente? Com certeza, primeiro, tem um caso de 39, que provavelmente era 40. Né? Então está faltando 1 quilo na brincadeira. E outra coisa, ele articulou isso? Foi ele que preparou? Gente, o nível das pessoas que aliciaram um suboficial da aeronáutica, um avião presidencial, você imagina uma pessoa dessa, que nível que essa pessoa não tem? Detalhe. De relacionamento. Para o sujeito entrar com uma mala, com 39 quilos de cocaína, nessa estrutura aí, um avião da Força Aérea Brasileira, presidencial, dentro da comitiva do presidente, a comitiva reserva, mas era a comitiva do presidente, né? Esse cara, para fazer isso, alguém disse para ele assim, meu irmão, vai que eu compro o teu barulho. Aí me diz, quem é que tem condição de falar para um oficial, vai que eu compro o teu barulho? Quem é que tem condição de falar isso com ele, para o cara poder ir tão tranquilo? Isso é uma coisa hollywoodiana, isso me remete aos filmes do Tom Cruise aí, do Missão Impossível. É verdade. Não, são coisas absurdas, são coisas de Hollywood. Você imaginar o que está por trás para essa droga entrar nesse avião, gente? 007. A primeira coisa, essa droga provavelmente não foi produzida no Brasil. Ela já veio de outro país para chegar no Brasil e embarcar ali. Mais escala. Para poder chegar na Europa. Quer dizer, e você vê a reboque dessa reportagem, tem outra reportagem também que passou no Fantástico, dos containers, né? Sim. Que a pessoa, ele passa, agora estão escaneando antes e na hora, antes quando chega e na hora de embarcar no navio estão escaneando os containers. Porque há diferença. Naquele entremeio ali, o cara vai lá, estoura o lacre e coloca ali a droga ali naquele container, que já foi teoricamente inspecionado. Então estão inspecionando 2 vezes. E olha que a apreensão aumentou 500%. A coisa ficou absurda, a apreensão de droga no porto.
né, nos portos do Brasil. E quanto que a Polícia Rodoviária tem pego também? Também, por causa do scanner também. Você viu aquele caminhão, a droga estava dentro da base de ferro da carroceria. Gente, pelo amor de Deus, o grau de sofisticação é muito elevado. E não dá para acreditar que o caminhoneiro seja um mentor disso daí. O dono da parada. O dono da parada, não dá para acreditar nisso, né? Não dá para acreditar que o cara que está no avião ali é o cara que bolou aquilo ali. Por trás dele tem gente muito mais inteligente, muito esperta, a nível daquele camarada que foi preso no Uruguai. Aquilo sim é uma operação. Aquele você pode falar, ó, esse aqui é um dos cabeças do tráfico no mundo. Aquele ali tem. Então a mansão do cara, o nível que ele tinha, o envolvimento que ele tinha com o governo uruguaio, né? O nível social dele, os carros que ele tinha. Pô, ali sim você desarticulou a quadrilha. Ali é um dos, né? Ali é um dos desses caras. Ali é um dos donos. Ali sim. Mandar um abraço aqui para o Lúcio Borges, que está dizendo aqui o seguinte: Pedro, aqui é Lúcio Borges, ex-casal, boa noite, estou assistindo o programa meu amigo nesse Lúcio. Momento. Abraço, Lúcio. Obrigado. Lúcio, um abraço para você, amigo. Sucesso nas suas vendas aí de consórcio, grande vendedor de consórcio, um dos maiores que eu conheci. Quem também está acompanhando a gente aqui é o meu amigo Wagner da Posse, vereador aí do município de Tanguá. Abraço, Wagner. Obrigado, Wagner, pela audiência aí, um abraço. E para a gente fechar, minha gente, vamos aqui então acompanhar, vamos ouvir um trechinho aí da reportagem dessa lógica, dessa história da milícia aí, que foi o Bom Dia Rio, né? Da última quarta-feira, a apresentação do meu xará Flávio Fachel. Vamos lá. Tem operação acontecendo contra a milícia em Itaboraí, no total 74 mandados de prisão. Até agora, vou falar com o Diego Aidar, está ao vivo, até agora 39 presos, né, Diego? 74 mandados, pessoal. 39 presos até agora, esse número vai subir a qualquer momento, Fachel. De acordo com as investigações, o lucro dessa quadrilha de milicianos chegava a R$500 mil por mês. E eles conseguiam esse dinheiro todo cometendo vários crimes, inclusive homicídios. Essa é uma investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, que também cuida de outras cidades da região metropolitana, como Itaboraí, do GAECO, que é o grupo do Ministério Público que combate o crime organizado, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar. O que entre os investigados estão 9 PMs. Um deles mora bem aqui onde a gente está, em Rio Bonito, que é uma cidade que fica perto de Itaboraí. O PM Fábio Nascimento de Souza foi preso agora há pouco. Ele que é conhecido como China e trabalha na UPP do Borel, na Tijuca, zona norte do Rio. De acordo com as investigações, ele era um dos responsáveis por essa milícia. Pistola calibre 38 dele foi apreendida e a gente vai conversar agora com a Fernanda Roverá. Ela está em Niterói e também está acompanhando essa operação. Oi, Fernanda, bom dia. Oi, Diego, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Nesse endereço aqui onde eu estou, que fica na Praia de Caraí, região nobre de Niterói, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, foi preso um casal. Segundo a polícia, os alvos são o Maison César Fidelis de Santana e a mulher dele, uma advogada, chamada Tânia Monique Fael Correia. Segundo as investigações, o Maison, ele se dizia policial civil, inclusive ele dizia que trabalhava na delegacia de Itaboraí. E a mulher dele, ela é apontada nessa investigação como uma pessoa que chegou a negociar uma trégua entre traficantes e milicianos na região de Itaboraí. Os agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, junto com os agentes do Ministério Público, do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, chegaram nesse prédio aqui por volta das 6 horas da manhã, ainda estão lá em cima. Esses dois alvos já foram presos, já receberam mandado de prisão, mas os agentes ainda estão lá cumprindo esse mandado de busca e apreensão, fazendo uma varredura no apartamento. Como vocês falaram aí, são 74 mandados de prisão, além de outros 90 de busca e apreensão. A operação continua e qualquer novidade a gente volta ao vivo aqui no Bom Dia Rio. Não, realmente é uma coisa fora do comum. Aí a pergunta que nós estamos falando, dentro do assunto lá, você acredita que esse China aí... Esse é o ponto, exatamente. Ele é o testa de ferro aqui da região, mas ele não é o dono do negócio, perfeitamente, né? Existe gente maior. E eu não sei dizer se esse pessoal de Caraí também seria mudando. Não parece ser, de forma alguma. São aqueles que estão se dando bem por cima da nata ali. Aliás, o Homem-Aranha, que por acaso vai, não sei se já está no cinema ou se estreou agora essa semana, De Volta para Casa, o nome do filme, nome do filme de Volta para Casa. O Homem-Aranha parece que estava nessa investigada aí também, porque o maluco lá que pulou do quarto andar, para pular do quarto andar e escapar da polícia tem que ser Homem-Aranha. Se machucou, mas conseguiu escapar. O cara pular do quarto andar. Parece que é Playboy, né, o nome do cara, acho que é. O cara, eu vou te falar, esse aí realmente, esse é bicho ruim. O sujeito pulou do quarto andar, meu irmão. O sujeito virou Homem-Aranha e ainda conseguiu escapar. Ele pressentiu alguma coisa, né?
E eu estava dizendo hoje, eu queria fechar aqui o nosso papo. O jornal Globo trouxe ontem a notícia de que esses milicianos que estão sendo presos aí com um certo grau de comando, eles estão negociando uma delação premiada. Então, meu amigo, assim como a Lava Jato começou com a investigação de um simples doleiro pé de chinelo ali e foram puxando o novelo, e tem ex-presidente preso, governador preso, e deputados presos, empresários grandes que estão presos, e essa questão das milícias aí, se realmente os caras fizerem a delação premiada e abrir o bico realmente, eu não tenho dúvida que teremos também toda uma estrutura. Vamos mais uma vez exaltar a instituição da delação premiada. Isso é uma coisa, um preceito legal, recente, mas legal. É só lembrar do Zé Disseu, é só lembrar desse pessoal do Eduardo Cunha preso. Estão lá presos por quê? Tem mais coisa aí, no caso da Lava Jato tem um Palocci que está falando. No caso agora da milícia aí, vai começar um porradeiro, vai cair muita gente. Nós sabemos disso. E tem que se elogiar o Ministério Público, né? E nessa delação aí, se acontecer, você vai alcançar o judiciário. Tem muita gente que fala assim, quando que o judiciário vai ser alcançado? Quando? Nessa história de milícia, aí o judiciário é alcançado. E tem um detalhe importante. Vamos lá, não adianta vir falar assim, duvido, não vai ser preso. Gente, nós acabamos de ver, o procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro foi preso. Isso, o ex-governador preso. Aliás, dois governadores. Dois ex-governadores presos. Então, deputados, presidente de Câmara, enfim, nós temos aí a polícia trabalhando, atuando em cima ali. Eu quero destacar aqui o trabalho do Ministério Público, né? Sensacional. Essa situação da delação premiada vem bem a calhar. O sistema hoje que está... Vamos cumprimentar Dilma Rousseff. Vamos cumprimentar Dilma Rousseff, que foi ela que canetou lá e liberou. Mas eu quero destacar aqui o trabalho do Ministério Público, né? Me parece, né, pelo que você vê aí, é a última instituição assim, que você tem, a última fronteira não contaminada, vamos botar assim, nós sabemos do problema da polícia, civil e militar, nós sabemos de outros órgãos aí, mas o Ministério Público vem trabalhando de uma maneira muito bacana. Na maioria das pessoas são pessoas jovens, como você viu ali do Dr. Thiago. Uma garotada boa que veio aí, de repente pode fazer diferença para o nosso futuro. Talvez com uma outra formação, uma outra visão dessa questão institucional, né? Dessa coisa de levar proveito do cargo importante que ocupa, o que eu percebo é isso, né? O próprio Thiago não é um cara velho, exatamente, isso que eu ia falar. É uma pessoa, um rapaz novo, um cara que teve a coragem, ou eu admiro também o Sérgio Moro, que hoje é ministro, que na época era juiz, de assumir a postura que ele assumiu, de risco, altíssimo risco, né? Convenhamos, e hoje a promotoria que a gente tem hoje, esse trabalho do Ministério Público, ele está sendo fundamental para desbaratear tudo isso daí. E eu vou te falar mais, provavelmente a pancada que vem aí vai levar muito tempo, se é que vai conseguir restaurar, né, a bandidagem no que diz respeito a essa milícia de Itaboraí. Só para os amigos terem uma ideia dessa situação toda, e aí eu quero fechar tratando desse assunto aqui, porque julgo ser importante a gente falar sobre esse tema, né, já que entramos nessa questão das curiosidades, só para os amigos terem uma ideia. Foi criado agora recentemente, se não me engano, em janeiro, deixa eu olhar aqui, o Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro. É uma delegacia especializada, né, comandada pela delegada, deixa eu ver aqui o nome dela, a Patrícia Alemani, né, o nome dela. E agora, olha só que coisa interessante, estão passando um pente fino nas contas de 5.142 pessoas físicas e jurídicas que apresentaram movimentações atípicas da ordem de 151 bilhões de reais, minha gente. É com a letra B, bilhões, né? Essa delegacia já conseguiu ver essa movimentação em recursos somente no estado do Rio de Janeiro. É a primeira vez que a Polícia Civil trabalha com uma estrutura dessa monta, dessa envergadura, vendo essa questão do movimento do dinheiro, do crime financeiro,
E eu não tenho dúvida, Pedro, que se caso realmente essa delação avançar, com mais essa estrutura aqui que essa rapaziada está conseguindo, e certamente motivados pelo exemplo que vem de Curitiba, do Ministério Público de lá, a repercussão positiva que gerou para essas pessoas, o impacto positivo na sociedade. Eu vejo aí um monte de gente reclamando da Lava Jato, reclamando do Sérgio Moro. Devolveu-se ao brasileiro, a Operação Lava Jato, o fio de esperança. O fio de esperança não. O carinho de ser brasileiro, o patriotismo nos foi devolvido, porque estava todo mundo assim, o Brasil é o país da bagunça, deixa isso da impunidade. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar também nesse negócio aí, porque está todo mundo se dando bem, eu vou me dar bem também, vou entrar nessa farra. E a Lava Jato estancou essa sangria, como diz o Romero Jucá. Romero Jucá disse que tinha que estancar essa sangria, né? Só que o Romero Jucá, na condição de senador do Temer, quando ele fala estancar essa sangria, é parar com a Lava Jato. Né? Mas a Lava Jato ela veio exatamente estancar a sangria, ou diminuir essa sangria da corrupção. Da corrupção do erário público, né? Da usurpação do erário público, né? Que foi absurda nos últimos anos aí. Que quase um abraço aqui para o nosso amigo Sérgio Sadam, grande Sérgio Sadam, nosso companheiro lá de Rádio Jornal 1340 AM, Leste Fluminense. Abraço grande aí, companheiro lá do Gilmar Cordeiro, no Boa Tarde com o Gilmar. Abraço aí, meu irmão, obrigado por estar nos acompanhando aqui. Né? Pedro, por hoje é só? Por hoje é só, encerramos aí a pauta aí. Minha gente, quero agradecer muito o carinho de todos, lembrar que a nossa programação aqui tem como parceiros a CDL de Tanguá, a Connect Internet, Chapela Modas, Estúdio Imagem e Ação, comandado brilhantemente pelo meu amigo Rogério Teles, que é responsável por essas imagens bacanas que chegam para você, e Pestana Info, parceiro nosso aqui também. Nosso amigo Estélio. E o Pedro me confidenciou aqui que tem mais parceiro, tem mais gente chegando aí para engrossar esse caldo aí de companheiros nossos aqui no Com Leste Notícias, que esses programas, minha gente, é um projeto embrionário para uma TV aqui na nossa região, que nós estamos aí planejando e sonhando com essa brincadeira aí. Então vamos sonhar juntos, porque como diz meu amigo Zeca Novaes, né, sonho que se sonha só é apenas um sonho, e sonho que se sonha junto se torna realidade. Diz lá o meu amigo Zeca Novaes, com essa garotada lá no Lona na Lua, né? Pedro, obrigado, meu irmão. Uma boa tarde, obrigado a você. Mais um dia, foi bacana, mais uma reportagem bacana. Acho que tá cada dia melhorando, né? Estamos pegando o jeito, estamos aprendendo. E eu conclamo vocês aí que estão assistindo, venham participar com a gente, pode botar a sua pergunta aqui, a sua opinião, nós vamos ler, vamos respeitar principalmente. E toda sexta-feira estaremos aqui entre 17 e 18 horas, conversando. É um bate-papo informal, né? Mas um resumo daquilo que aconteceu na região. Não fica só restrito a Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito. Falaremos também, né, oportunamente de Maricá, de Niterói, de São Gonçalo. Basta que você participe e provoque. Inclusive sugestão de pauta. Sugestão de pauta. Quem quiser que a gente toque num assunto aí, aproveitar para explorar um pouquinho o conhecimento administrativo aí do meu amigo Pedro, que entende bastante de máquina pública. Quem quiser tirar dúvida, pode mandar pelo Messenger aí do Colégio Notícia alguma pergunta, algum tipo de esclarecimento. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar. A gente pesquisa, responde numa próxima, que não dá para saber de tudo. Vamos fazer o anúncio do nosso próximo convidado de sexta-feira? Pode ser? Na sexta-feira nós teremos aqui no programa o presidente da Câmara de Tanguá, Playboy, prestando contas. Programa Entrevista, sexta-feira, às 10 da manhã. O meu programa aqui, vamos receber aqui o meu amigo Luiz Carlos Tosh Padilha, presidente da Câmara de Tanguá, prestando conta dos 6 meses, fazendo um balanço aí dos 6 meses dele à frente da Câmara Municipal. Você já está convidado a assistir esse papo com meu amigo Playboy. E às 5h30 estarei aqui com o Pedro, fazendo um balanço do balanço, né? Balanço do que aconteceu na sexta-feira. Fazendo um balanço do balanço do Playboy e dos assuntos que acontecerem durante a semana. Bom, vamos terminar de maneira descontraída aqui. Minha gente, o peru tá duro, né? Mas domingo final da Copa Dá Brasil, eu não tenho dúvida que vai dar Brasil. Esse negócio de peru duro aí... Não precisa ser 5-0 não, quero 5-0 não, tá? Acho que se der meio gol eu já estou satisfeito. Eu só quero que ganhe a Copa América, mais nada. Lembrar para os amigos que em 1957, com aquela belíssima seleção que foi campeã do mundo na Suécia em 58,
na final da Copa América, na final da Copa América não, num amistoso entre Brasil e Peru. O Brasil venceu de 1-0 e as pessoas, no Maracanã, onde vai acontecer a final agora do próximo domingo, e as pessoas saíram decepcionadas porque 1-0 era como se tivesse sido derrotado. E aquela seleção posteriormente acabou sendo campeã do mundo em 58 lá na Suécia. Eu acho que talvez isso aconteça, né? A seleção vem de 2 reveses aí, uma apresentação aqui no Brasil sofrível, decepcionou toda uma nação. Na Rússia, agora na última vez também fomos eliminados prematuramente, ninguém esperava sair ali para a Bélgica, né? Quem sabe essa seleção aí, geralmente as seleções pouco... 94 não deixei de 94, né? Daqui desacreditado, né? Todo mundo daqui comédia. Voltou consagrada como uma das melhores seleções dos últimos anos. Exatamente. Quem sabe no ano que eu acho que a única que tinha... A Copa é 2022, né? No ano da eleição, né? Está distante ainda, mas quem sabe... A única seleção que saiu daqui que já tinha uma certa moral e voltou com o caneco foi de 2002, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Quadrado Mágico, aquela coisa toda que já tinha uma firula e realmente foi lá e deu conta do recado. Minha gente, abraço grande, bom fim de semana. Pedro, obrigado, meu irmão. Obrigado a você, gente. Até mais, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. E a galera toda aí que está nos acompanhando, grande abraço. Rogério Teres, pode vir. Valeu, gente. Abraço grande, até a próxima sexta aqui no nosso Conleste Notícias. Abraço grande a todos.